Eu não sei se eu tô... Rapidamente, aquilo que o senador falou no começo da regressividade, trouxemos aí num gráfico simples para poder mostrar. A gente tributa transações financeiras em 1,61%, 18% a renda, 4,17% a propriedade, 25,18% a folha de salários. Senador, a gente quer empregar e tributa 25,18% a folha de salário. E tributa 51% bens e serviços. Tributação indireta. Ou seja, aí a gente sacrifica quem pode menos. Quando o tributo vai para a coisa, quando uma pessoa que é pobre compra aquela coisa, paga a mesma tributação do que é rico e compra aquele mesmo objeto. Então, se um grande empresário compra uma caneta igual a essa, ele paga a mesma coisa que qualquer um de nós aqui. Se uma pessoa rica compra um automóvel, vai pagar o mesmo imposto que paga uma pessoa pobre. Tá aí, esse é um gráfico que mostra mais da metade bens e serviços, o que torna a nossa carga injusta, regressiva, porque focada na tributação indireta. Folha de salário, 25, é outro complicador para gerar emprego, né? Vou passar mais um aqui. Esse estudo do IPEA mostrou uma coisa muito triste. As famílias que ganham até 2 salários mínimos comprometem quase 50% do que ganham com carga tributária. E olha a regressividade dela. A família que já ganha mais de 30 salários mínimos fica com 26% de comprometimento. Então, no Brasil, paga mais quem ganha menos. A proposta de uma reforma tributária solidária precisa atacar esse mal, que vem se perpetuando, e também precisa atacar uma redistribuição melhor do que é arrecadado, fazendo chegar ao município aquilo que ele precisa para sobreviver. Então, dois focos, senador, precisam ser observados numa proposta de reforma solidária, que seriam: o primeiro, acabar com essa injustiça, onde quem ganha mais paga menos, e fazer chegar aos entes federados aquilo que eles precisam para poder prestar o serviço. Essa distorção de que o município, onde tudo acontece, fica com bem menos, precisa ser revista. Um quadro comparativo rápido, onde mostra que, na última, que é engraçado ali, ó, alíquotas máximas sobre dividendos, o Brasil é isento. A Dinamarca não quebrou, 42%, a França 38%, Canadá 31%, Estados Unidos 21% e Turquia 17%. Brasil isento. Igual ao Brasil, só a Estônia, né? Que também não tributa lucros e dividendos. Somente para a gente perceber que isso não é motivo de quebrar país nenhum. Trouxe esse gráfico aí, eu não consegui pegar o de 2018, porque os dados ainda não estão prontos para isso. Mas aqui, ó, a emenda 95, né, que foi a PEC 55, olha o que ela conseguiu operar no nosso orçamento. O primeiro quadro ali da esquerda mostra que a gente pagava de serviço da dívida e juros 43,94%. Já era um absurdo. No primeiro ano da aplicação da PEC, passamos a entregar 50,66% para a dívida. E para que isso acontecesse, o que foi que reduziu onde? Segurança. Segurança, que a gente fala tanto que defende a segurança, senador, representava 0,33% do orçamento em 2016. E passou em 2017 para 0,24%, caindo 27,27%, para poder atender a entrega ali aos juros. Redução em saúde, era 3,9% em 2016, passou para 3,16% em 2017, caindo 18,97%. Em educação era 3,70%, e olha que é uma guerra aqui quando se quer aprovar qualquer coisa para melhorar a educação, a saúde e a segurança. Passou de 3,70% para 3,26%, caindo 11,89%. E por que isso? Porque o aumento com que se entrega de juros foi em 15,29%. Isso aí, essa PEC foi apelidada de PEC do teto do gasto. Na verdade, ela não criou teto em gasto nenhum. Ela deixou aberto, totalmente escancarado o portão, aliás, a porteira larga, para a entrega do que paga o povo brasileiro aos bancos. É isso que precisa ser revisto também. Alguma consideração, senador? Alguma consideração? Resultado disso, normal. Notícias da época, viu? 2017, pode ver ali, ó. Hospital do SUS fecha por falta de dinheiro no interior de São Paulo. Hospital de Itororó, Bahia, é fechado por falta de verba. Isso não é agora não, viu? Isso é antes, 2017. Cortes na saúde e falta de vacinas complicam o combate à febre amarela em São Paulo. Corte no orçamento prejudica metas educacionais e o acesso ao ensino.
Aqui é da própria Câmara. Cortes no orçamento prejudicam políticas públicas para a educação no campo. Veja o impacto do corte de verbas em universidades e institutos federais. Isso foi em 2017. 2016 ali, ó. Tá vendo? Comparando 2016 com 2017. E aí, para aprovar a conhecida PEC do teto do gasto, que, na verdade, foi uma emenda que engessou o nosso orçamento de uma maneira tão esquisita, senador, que ela pegou como parâmetro o seguinte: se vinculou orçamento à inflação, dizendo o seguinte: o orçamento de 2020 vai ser o de 2019 mais a inflação do período. Né? A gente sonha e quer um país sem inflação. É isso. A gente quer zerar a inflação. Então, imaginemos que a gente consiga zerar a inflação. Então, a gente vai ter um orçamento do ano que vem igual ao desse ano. Vai ser zero, né? Então, igualzinho. E o do próximo também, se a gente conseguir manter a inflação zero. Significa, então, que a demanda dos brasileiros que ainda não é atendida, né, porque falta saúde, educação... E ainda considerando que temos envelhecendo Sim. mais, graças a Deus, então é mais gasto com saúde. E, ao mesmo tempo, as crianças estão nascendo. Sim. Como é que faz? Como é que faz? É uma conta que não fecha. Na época, senador, que essa PEC tramitava na Câmara, eu fiz uma brincadeira na audiência pública, eu disse assim: a gente vai ter que combinar com a Aedes aegypti para poder ele picar as pessoas a mesma taxa da inflação, porque se ele picar um pouquinho mais, já não vai ter como cuidar. Aí, sabe o que ele fez? Eu acho que ele ouviu a brincadeira e se especializou. Ele hoje faz zika, chikungunya, né, também. Quer dizer, é uma brincadeira de mau gosto. É isso que está acontecendo aí, e eu estou mostrando isso. Vai lá, está no teu tempo, pode ser. Está no tempo? Eu estou mostrando essa questão porque isso tem a ver com o que a gente precisa discutir. Uma reforma tributária solidária precisa olhar para o que já está posto como um empecilho ao atendimento da população. Isso é um empecilho, isso é uma tampa que foi dada no nosso orçamento para atender a população. A dívida cresceu. Eu mostrava aqui, ó, mesmo com ela, era dito que para ela foi a justificativa da PEC era diminuir o endividamento, né, relativo ao PIB. Só cresceu. Pode ver que chegou ali em 78,5 em dezembro de 2017, com ela em pleno vigor. Não era para isso, então, ela. A dívida pública brasileira só cresce, aí é uma matéria do Correio Brasiliense, chegou a 90% aí, essa matéria do finalzinho de 2017. Bom, questão aí do desemprego também crescendo, depois da reforma dessa PEC e também da reforma trabalhista. Taxa chegando a 13,1 ali em fevereiro de 2018. Não sei quanto é que está agora, está perto disso. Sim, só trouxe esse gráfico aí porque nas propostas de reforma tributária, hoje se fala muito na criação de um IVA, né? Um imposto sobre valor agregado. A exemplo que já se opera na Europa. Os Estados Unidos não, nunca quiseram fazer lá não, viu? Empurram para a gente, mas eles não querem isso lá não. Mas na Europa isso é muito comum. A gente chama o nosso de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, né? E esse imposto ele tem uma série de diferenças dos atuais, que eles permitem você descontar na etapa seguinte aquilo que foi pago na etapa anterior, ele gera crédito, né? E esse jornal português fala aí o seguinte, que a União Europeia perde quase 150 mil milhões, porque 1.000 milhões são bilhões lá, né? De euros, por conta do IVA de lá. Portugal perdeu 1,8 bilhões nessa ocasião. Veja, onde esse imposto já é sedimentado, já funciona há muito tempo, o prejuízo não é pequeno. No Brasil, com a criação do IBS, senador, estão querendo colocar o ISS dentro desse imposto, né? Desse IBS, o Imposto Municipal ISS, iria para dentro desse IBS, levando um complicador a mais, porque o ISS é sobre serviços, e serviço é um fazer humano, é imaterial. E abriria condições, senador, de você, o contribuinte, abater um serviço tomado por ele na etapa da circulação. Como o serviço é imaterial, e a gente sabe o que é isso, porque eu já faço fiscalização disso há 25 anos, quando o fato gerador envolve um bem imaterial, que é o serviço, né, que roda na etapa da circulação, ele, por natureza, é volátil, é difícil achar. Se você junta isso com mercadoria e produção, vai ficar muito mais fácil do industrial, do comerciante, simular uma operação dessa de serviço para poder ter o crédito, para poder pagar menos. Então, assim, acredito eu, não estudei o caso da Europa, mas acredito eu que lá eles passam essa dificuldade. E hoje, com a internet, ainda pior. Porque hoje o cara contrata um serviço aqui em Brasília, vamos supor, uma videoaula. Ele contrata em Brasília, o vídeo é feito no Rio de Janeiro,
mas ele contratou para assistir em Belém do Pará. Onde é o fato gerador? Como é que se controla isso no meio de um IBS, onde vai juntar mercadorias, serviços, produção? É uma questão a gente levantar, porque no discurso único, né, a gente não ouve falar que o IVA tem problema. Ninguém vai dizer isso, não. O IBS é maravilhoso, né, é o salvador da pátria, mas não é bem assim. Eu ainda tem tempo, senador? 3 minutos ainda. As informações, elas são facilmente manipuladas. Eu trouxe ali um gráfico, né, que uma emissora colocou uma época atrás, onde, se a gente for observar, o ano de 2013, falava de inflação, o percentual 5,91 conseguiu ser maior do que o 6,50. Estão vendo ali, não? Isso é uma foto de uma tela. Era preciso ali dizer que a inflação estava alta. Percebe ali? Era preciso dizer, senador, que a inflação estava mais alta do que antes. O gráfico, o infográfico, conseguiu dizer que 2013, 5,91, era maior do que 6,5. Olha, o tamanho da coluna está maior. É assim que é feito hoje. E a gente termina acreditando. Essa foi muito interessante. Recessão e desemprego, assim disse a jornalista, recessão e desemprego derrubam a inflação e devolvem poder de compra aos brasileiros. Entenda isso. Entenda isso. Porque está se comemorando, então, senador, a recessão e desemprego? Eu provoco recessão, gero desemprego e ajudo a quem para consumir mais barato? Porque vai sobrar produto na prateleira e aí fica mais barato para quem tem o dinheiro na mão? O que é isso? É isso que a nossa mídia tem feito. E tem feito na Previdência também, que é outra coisa muito séria. Trouxe um dado aqui sobre a questão da Previdência, já que também a reforma tributária ela precisa vir, como falou o senador, precisa vir antes da Previdência. Do jeito que estão pensando em fazer uma reforma da Previdência, o município brasileiro vai perder muito. 72%, né? 71,8% a 72% deles hoje contam muito mais com o INSS do que contam com o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Qualquer reforma que vá retirar o dinheiro daquele que recebe lá, o aposentado, o pensionista, que vai dificultar o acesso a esse benefício, ou que vai retirar dele qualquer valor, vai atacar diretamente a economia local, vai desarrumar a economia municipal. Em 72% desses municípios, a Previdência representa mais que a própria receita do FPM. Voltando aqui ao tema da reforma solidária, senador, há uma preocupação grande nesse momento que a gente vive, porque há um crescimento aí, né, de um ideário que se diz liberal, não tenho entendido assim. Estudei um pouco sobre o liberalismo há um tempo atrás, também sobre o neoliberalismo. Acho que o que está se tentando fazer no Brasil é alguma coisa que fica para trás do paleoliberalismo, bem para trás, que não vai atender nem aos empresários, não vai atender. O nosso setor empresarial ele precisa muito do Estado brasileiro, a gente sabe disso. Não há nada nesse país que deu certo sem o Estado participar. E foi em tudo isso. E agora, há esse ideário liberal de diminuir o Estado, do ponto de vista econômico, vai trazer consequências muito sérias. E a reforma tributária, senador, ela está sendo amadurecida nesse ambiente, em meio a esse ideário liberal. O ideário que pretende diminuir o que é o Estado hoje, que já não atende a população, e que possivelmente vai querer, nessa casa e na Câmara, aprovar uma proposta que atenda a esses pensamentos aí. Qualquer setor da economia, você pega aí o agronegócio, que hoje é o que está, né, ainda, agro é pop, agro é tudo aí, né? É quem está batendo, né, segurando assim o crescimento da economia. O agronegócio tem a presença do Estado do começo ao fim. A semente é pesquisada na Embrapa, a estrada quem faz é o Estado, o aeroporto, o porto, o Estado não cobra nada para sair esse produto, porque a gente não tributa a exportação, já faz muito tempo. Ainda ajuda com crédito muito mais barato para essa atividade. E, no final, eu escuto, às vezes, pessoas do agronegócio, talvez desavisadas, dizendo que precisa acabar o Estado. Às vezes eu fico sem entender. Em qualquer negócio que você olhar, só deu certo porque o Estado foi o indutor para que desse certo.
E, do ponto de vista social, é mais grave, senador, porque nós temos uma desigualdade que é histórica, que faz parte da nossa formação, não é somente regional, não. É dentro de uma mesma região, do mesmo estado, do mesmo município. Muito grande. Não há uma cidade no Brasil que não conviva um bairro de elite com a favela, não há. E esse Estado liberal que as pessoas pensam que é possível existir, porque não há em canto nenhum do mundo, ele vai asseverar, ele vai piorar essa desigualdade, infelizmente. Eu agradeço a atenção de todos e estou à disposição para as perguntas. Muito bem. Carlos Cardoso Filho, vice-presidente da Federação Nacional de Fiscais de Senador Paulo Paim. Tributos. Já vou passar só. Vice-presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, FENAFIM.